Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje uma edição especial aqui em Chapecó. Estou gostando aqui do local, pessoal. E aí a gente vai conversar sobre um tema muito legal, sobre inovação. Inovação, tecnologia e conexão com o mercado imobiliário. E estamos trazendo aí duas feras no mercado, Tiago Fortinati e William Onazar, da IXC Software. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, cara, é um prazer estar aí contigo aí, bater um papo aí nesse tema aí que a gente vive isso no dia a dia, então é muito bacana nós poder compartilhar e bater um papo aí sobre esse tema. Isso aí, olá. Repito, né, as falas do Thiago, é um prazer enorme, receber você aqui em Chapecó, na nossa casa, né, para tratar de um assunto que nós vemos trabalhando há muitos anos, que é a tecnologia e como, né, inovar aí no mercado imobiliário também. Sabe que eu sempre faço a provocativa, eu falo que Chapecó é a nossa Las Vegas, né? E daí quando a gente vai pensar em tecnologia, depois você vai falar, pô, você vai falar em tecnologia no mercado imobiliário, você vai pensar litoral, né? E pô, eu fui encontrar vocês em Chapecó, né? E eu acho que isso mostra muito do que é Chapecó e do que está sendo essa região, né? Onde a gente está se surpreendendo com os empreendimentos que estão sendo lançados aqui. E eu assim, eu vim o ano passado no salão de imóvel aqui. Uhum. E aí eu filmei lá e mostrei para o pessoal a quantidade de maquete que tinha e a qualidade das maquetes. Não eram qualquer maquete, né? Tanto vertical quanto horizontal, né? Assim, estrondoso a gente vê a qualidade do produto e óbvio, né? A qualidade dos empreendimentos. Então eu acho que não seria muito diferente do que a gente vê isso, né? Da gente encontrar a tecnologia, ainda mais nesses tempos que nós estamos andando. Mas assim, a pergunta que eu falo assim, como é que vocês chegaram aí nessa tecnologia, né? São programador, não são? Como é que foi o caminho aí de vocês? Me conta um pouquinho dessa história. Bacana, vamos lá. Então, a IFC Soft, ela nasceu do mundo do provedor de internet. Uhum. Hoje a IFC ela atende quase 40% do mercado de provedores no Brasil. Isso significa, para você ter uma ideia, Carraro, quase 15 a 20 milhões de residências que usam a internet no Brasil e passam pela tecnologia IXC Software, né? Isso representa quase 40 a 50 milhões de pessoas no Brasil. Então, a IXC é muito relevante no mercado de telecomunicações já há muitos anos, né? Ela é líder de mercado, ela já está em aproximadamente 20 países da América Latina. Então, esse foi o carro-chefe. E, pois bem, a história começa em 2019 com um dos sócios fundadores da IXC, quando o Iverney começou a trabalhar com dispositivos IoT, fazer pesquisas e tudo mais, porque ele via esse mercado com muitas oportunidades e o mercado não estava ainda vendo ou não estava caminhando para isso daí. Então, depois de muitas pesquisas, 2021, 2022, coletando muito material, iniciamos então o desenvolvimento de uma plataforma para lugares inteligentes. E o iniciar quer dizer aprender tudo o que precisa para você entregar uma tecnologia que seja relevante nacionalmente e internacionalmente. E, bem, ao longo dos anos, foi adquirida uma empresa, a Desbravatec, empresa especializada em desenvolvimento de hardware embarcado, né? Porque, ou seja, quando a gente fala de mercado imobiliário e de um lugar inteligente, não tem como não falar sobre hardware, sobre IoT. E então fomos juntando todas as peças que eram necessárias para entrar nesse mercado. E isso é muito engraçado, né, a gente falar, né? Quando a gente fala em tecnologia, para a gente que respira é tranquilo a gente entender essa parte de hardware, software, né? E agora a inteligência artificial, né? Eu sempre falo pro pessoal que é um resumidinho, que assim, o hardware é a coisa física, né? O software é o que está dentro daquela coisa física. E a inteligência artificial, a gente não sabe onde Não está, sabe onde tá. né? Basicamente é isso, né? Então vocês foram juntando esse grupinho, né? Exato. Nós fomos juntando tudo isso porque o que, que a gente observou? Há um mercado gigantesco de oportunidades
falando de casas, empreendimentos, construções inteligentes. E como nossa capilaridade no Brasil ela é muito grande com provedores de internet, nós desenvolvemos inicialmente essa tecnologia para colocar na mão do provedor de internet e o provedor de internet poder levar essas tecnologias de casa inteligente por assinatura lá na ponta. Ou seja, ele tem lá o plano de R$ 99,90 lá, que é muito comum a gente escutar esse Sim. valor de plano, né? Pelo menos aqui no Sul, mas no Brasil ele fica próximo a isso. E ao longo do tempo a gente viu que essa briga de preços no mercado nacional, uma vez que são quase dados da Anatel, são quase 12 mil provedores de internet, mas você fala em quase 20 mil provedores de internet no Brasil, há muita opção, há muita oferta desse produto e os provedores eles se especializaram muito. Então todo mundo estava entregando muita velocidade, muita qualidade, atendimento excepcional. Poxa, qual é o diferencial que a gente consegue hoje levar para o provedor de internet? Foi aí que foi o embrião das nossas soluções, onde a gente colocou na mão do provedor da internet a possibilidade de ele entregar uma casa inteligente por assinatura. Ou seja, eu tenho a minha internet por mais R$ 29,90, mais R$ 39,90, ou seja, quantos dispositivos você quer na tua casa? Você quer câmera? Você quer portão? Você quer iluminação? Então, isso daí torna, torna o provedor de internet um mecanismo de levar isso mais lá na ponta, de tornar isso mais acessível para as pessoas. E quando a gente fala acessível, é mais fácil, é mais rápido. Você já tem um prestador dentro da tua casa que pode instalar, te ajudar, e de um modelo diferente que é aquele que nós olhávamos. Poxa, quem tem casa inteligente no Brasil? Atrelado a um público de classe A, que pagava muito caro, né, por ter uma casa inteligente, ou pessoas como nós, da tecnologia, que ia lá, comprava um produto, abria uma tomada, né, estudava o que é o fase e o neutro ali e né, instalava alguns dispositivos. Só que se a gente for somar esses dois públicos, a gente falava, em 2022, de 4 a 5% das residências no Brasil. Ou seja, nós olhamos para o 95% do mercado, como que a gente pode ajudar o mercado nessa faixa, né, nessa oportunidade. E foi aí, né, que nasceu, de fato, né, a Olho Lugares Inteligentes. Né? E hoje, claro, ela tem outros segmentos, né, atendemos. Esse produto serve para empresas de segurança, serve para empresas de imóveis, serve para empresas de casa inteligente, propriamente dito. E também para o mercado imobiliário, né, para as construções, que aí o William pode contar melhor essa história, né? Sim. Nós, no começo da XC, né, nós e da Oli, nós mantivemos o nosso compromisso de entregar soluções para o provedor de internet, que foi sempre, né, o nosso ICP, o nosso cliente ideal e quem nos trouxe até aqui. Mas a partir de um momento que nós identificamos esse mercado gigantesco, unindo a estratégia da XC, de uma empresa já multinacional, com 35% do mercado, precisando também se diversificar os mercados, né, nós entendemos as soluções que nós tínhamos e quais os mercados nós poderíamos, né, abraçar com elas. Então, hoje a Oli, né, tanto para prestadores de serviço, como para arquitetos, né, para empresas de engenharia, para empreendimentos, para incorporadoras, ela gera um diferencial competitivo no mercado. E aí a gente une, né, um dos mercados mais fortes, se não o mais forte, né, do Brasil, aí dá para se dizer que é o da construção civil, ao mercado da tecnologia, que nós somos especialistas, né, e criamos um novo ecossistema, um ecossistema de lugares inteligentes, que seja ou por meio de uma casa, né, ou dentro de um empreendimento, de uma indústria, né, você consegue unir a tecnologia, né, a inteligência artificial, a inovação com o conforto de morar bem, né, de estar em um ambiente conectado e ter tudo isso, né, às vezes na palma da sua mão de uma forma acessível. Né? Até nos últimos dias, nós sempre estudamos muito o mercado, as tendências, né? Então, no último ano, nós fizemos uma feira lá em Dubai, que é o GITEX, né? E levamos essa ideia, né, para esse mercado dos Emirados Árabes, entendendo que, cara,
quando tu fala em Dubai, tu pensa, é algo fora do comum, né? Tu vê aquelas grandes edificações, né? Tu vê um governo, um povo, né? Que investe muito em tecnologia, muito em inovação, né? Em grandes edifícios, e nós entendemos, cara, essa solução aqui provavelmente, né, terá um fit, mas será um mercado muito competitivo. E aí nós chegamos lá com essa solução e entendemos que é um mercado totalmente carente. Olha só. Né? Então nós, com uma tecnologia proprietária, um ecossistema nosso, né, nós no próximo mês iremos para lá também para avançar em algumas negociações que levarão, né, a esse universo da construção civil e da tecnologia e inovação para os Emirados Árabes. Algo que lá no começo a gente nem pensava que poderia existir. Né? Vamos entrar no mundo da automação por meio do provedor. Hoje a gente está no mercado de incorporação, né, das incorporadoras, construtoras, e já, né, em um mercado aí que é referência mundial em construção civil, que é dos Emirados Árabes, com uma solução totalmente desenvolvida em casa, né? Que é a Oli, né? Como que, na verdade, a gente não consegue imaginar como que a gente respira a tecnologia, nós brasileiros. Sim. Eu estava lendo sobre a tecnologia do Pix. Quem inventou foi um cara do Ceará, engenheiro da ITA, sim, né? E ele, o que ele queria? Ele sempre olhou para o sistema bancário e falou, cara, isso daqui tá errado. E aí, no final, esse cara tá lá dentro do Banco Central e desenvolve a tecnologia simples, né? Sim. Entre aspas, né? Simples de transação para as pessoas fazer, né? E utilizando aí o conceito dele de engenharia, né? Mais conhecimento de mercado, porque ele trabalhou no Banco Central da Suíça, né? O Banco Central dos bancos centrais. Então pensa o peso de um cara desse, né? Ah, por que se criou o Pix? Não, a história do cara para criar, né? Ele teve todo o enredo. Então eu acho que é muito isso, né? A gente às vezes olha lá para fora e acha que lá tem coisas muito melhor do que aqui. E aqui, na verdade, a gente está... Até porque o brasileiro navega na internet, eu acho que é um dos países que a gente mais navega, fica conectado do mundo, né? Sim. A gente fica muito conectado. Eu tenho pessoal, amigos meus que moram nos Estados Unidos, eles falam, cara, não se usa o WhatsApp. Como a gente usa aqui, não tem tamanho, né? É só a Índia e depois nós brasileiros, né? E esse é um assunto que nós respiramos também, a conectividade pela história da XC, e rodamos muitos lugares já ao redor do mundo para entender como que era a dinâmica do fornecimento de internet e da conexão das pessoas, né? E nós brasileiros, nós somos, de certa forma, invejados, né, pela infraestrutura de conectividade que nós temos aqui, pelo número de provedores de internet que nós temos aqui, e toda essa informação, toda essa conexão, né, nos faz ser pioneiro em muitas tecnologias, né, porque a gente junta também a chegada de informação de inúmeras culturas diferentes, né, inúmeras dores diferentes, e o brasileiro, ele sabe inovar, né, ele é criativo, tendo a né? informação, ele é criativo, então tu vê o Pix, né, como tu comentaste anteriormente, cara, é uma tecnologia que tem, né, um potencial de ir para o mundo inteiro, porque hoje as transações bancárias, né, elas ainda são muito tradicionais, né? Então a gente tem uma oportunidade imensa, um país imenso para nós conseguir criar tecnologia, desenvolver a tecnologia e testar, né, pela grande diversidade que tem no Brasil, e a oportunidade de levar isso ainda, né, para fora do país e ainda ganhar, né, uma receita em dólar, que aí fica melhor ainda, né? Esse negócio do Pix foi engraçado. Um dia desse eu fiz uma transação entre contas nos Estados Unidos. Eu fiz a transação no sábado, né? Qual que é a minha cabeça? Cara, já fiz segunda-feira. Segunda-feira, caiu. Né? Eu já não tô mais acostumado com esse negócio de se depositar. Não, só no próximo dia útil. Falei, meu Deus do céu, né? O quanto que a gente tá avançado, né? Exatamente. E olha só, Carraro, falando em Pix, uma das empresas da XC também é a Modobank, e ela é especialista em Pix. E para provedor e de internet. Porém, a tecnologia está aqui dentro de casa. E aí, olha só, nós tínhamos algumas máquinas de café aqui na XC, são 5 andares, né, de pessoas aqui trabalhando, quase 600 pessoas, e as máquinas de café com moedinha. E a máquina quase não funcionava, né, porque quem que anda com moeda, né, hoje em dia?
E aí nós, Numa poxa, empresa de tecnologia, numa empresa de tecnologia. no analógico, cara. Exatamente. Aí a gente conversou, professor Emiliano, como é que a gente resolve isso, né, com a área de hardware? Modo Bank, como é que a gente pode aí colocar o Pix nisso? Poxa, rapidamente fizeram uma solução ali e hoje, o que é? As máquinas aqui, depois a gente sobe lá tomar um cafezinho. Você escaneia ali o QR Code ali, gera o saldo e você já escolhe o teu café. Ou seja, não vence mais colocar insumo na máquina ali de tanto café que sai. Então, o poder da tecnologia é esse, né? Você olhar uma dor e como é que eu consigo resolver isso, né? Sim. Essa dor nem era uma dor imaginada, nem surgiu, né, realmente da necessidade. É disso que saem, né, as soluções, né? De uma dor, né? Você sabe que em 2000, o meu pai é engenheiro de telecomunicações. Então, ele sempre trabalhou nessa parte de expansão de rede e tal. E aí ele estava trabalhando lá em Santa Maria numa empresa de antenas. E aí um dos carros-chefes era antena 2.4 para provedor de internet. E aí eu brinco que a gente foi... O pai falou assim, a gente vai estar lá na feira com stand e eu tô precisando de gente para ajudar a atender. E daí o meu pai falou, vocês vão lá, eu e meu irmão, a gente é irmão gêmeo, vão lá me ajudar. Falei, pai, eu entendo de tecnologia, né? Meu conhecimento. Não, mas tem as especificações e tal. E agindo do comercial, a gente é muito rápido, né? Na terceira pessoa eu já tava... porque o cara do provedor, ele me falava, não, essa antena é boa para isso, isso, isso. Eu falo, tá anotado o script, o próximo eu falo isso. Já dobro, né? Mas ali eu me assustei porque eu não tinha noção da força e do tamanho dos caras de provedor de internet. Sim. Então, você está falando aqui, eu lembro que, exemplo, o mercado do Nordeste, cara, é assustador a força que os caras têm. Sim. Né? Então, a gente fica olhando aqui para o nosso mercado, você sabe quem são os provedores e tal. Pô, daí vinham uns caras assim que eu falei, não é possível. Né? E o cara comprava lote de antena, assim, a rodo, assim. Então, é um baita mercado, né? Sim, mercado de provedores que a gente acha que morreu, mas ele não, pelo contrário, ele só cresceu, né? O mercado de provedor de internet, ele nasceu também da dor da própria Oi, né? Brasil Telecom, onde não tinha porta, né? Mais disponível, era difícil o acesso à tecnologia. Compraram o link direto da Embratel. Eu comprava da Oi no começo, né? Comprava da própria Oi, uma DSL. Eu fui provedor de internet desde 2012, 2013, ali foi um dos primeiros clientes da IXC. E aí, lá em Brusque, lá perto lá da tua terra. Lá. Sim. E a necessidade das famílias, sabe? A família lá que precisava para estudar e tudo mais, e não tinha. Então, assim, a própria necessidade do país criou os provedores de internet, e criou muitos. E isso nos tornou case mundial de entrega de tecnologia. Hoje, se a gente falar em nível de conectividade, o Brasil é referência no mundo e de alta tecnologia. Não tem mais. É difícil o lugar hoje que não tem fibra ótica. E para isso foi muita antena no começo, porque muita oportunidade. E o provedor de internet, no começo, ele não tinha cacife para comprar e construir fibra ótica, né? Mas era colocar uma antena, achar um prédio legal, alto, coloquei ali, agora eu vou distribuir internet. E aí as antenas 2.4, eu não sei se naquela época era antena de grade, né? Ou como é que era. Não, já era fibra, já. Já era fibra. Já era né? fibra. Mas assim, 2013, 2014 ali, quando a gente começou com o provedor, era antena. Tem umas antenona grande que ela é de tela. Sim. Nós começamos com umas desse tamanho, que tinha que subir com uma cordinha em cima do telhado, aí depois passou para as pequenas e aí a fibra ótica... Mas olha, eu vou voltar um pouquinho, a idade me dá me prevalece sobre isso. Eu lembro em 94, né, início da internet ali, os provedorzinhos de cidade, né? Sim. Começou muito porque não se tinha... Eu lembro, assim, de provedor, eu lembro que a gente tinha... Quem aí é tão novo aí quanto a gente, né? A AOL, né? América Online, né? Por isso que depois surgiu o UOL. O UOL, sim. Por que nasceu o UOL? Nasceu da América Online, da ideia da América Online, né?
E no meio do caminho teve o BOL, que era o gratuito, né? Os primeiros e-mails, né? O Zip e-mail, não sei se você lembra também. Não lembro. O Thiago é um pouquinho mais antigo, Talvez, né? talvez os cabelos brancos. Lembro, sim. Trago mais histórias aí. Mas é engraçado para onde... E eu gosto de fazer essa referência para o pessoal entender como é que, na verdade, o Brasil ele foi se adaptando e foi indo rápido, né? Demais. Comparado com outros mercados lá fora, né? Os outros mercados lá fora ficaram para trás e o brasileiro, não. A gente virou um grande polo de tecnologia, né? E inovação, né? A gente sempre procurando solução, tentando entender, né? As dores, é que vocês falaram, chegar às dores. E aí a gente chegar e começar a pensar numa casa inteligente, né? E daí eu vou voltar também um pouquinho lá atrás, né? A gente olhava os desenhos do Jackson e falava, como é que aquilo ali vai ser? Como é que faz, né? Cara, hoje a gente tem coisa muito melhor do que eles tinham. Esse é o resumo, né? Sim. E como os filmes, né? Aquilo que a gente imagina como futuro vai caminhando para isso, né? Tem até alguns escritores que falam, né? Sobre isso, e é um pouco até assustador, né? Falam sobre teletransporte e tudo mais, né? Mas é justamente sobre isso, sabe? O sonho da casa inteligente. Quando eu tinha os meus 10, 12 anos, eu acho que eu automatizei lá algumas coisas lá em casa com abridor de CD, sabe? Fazia uma tranca na porta, abria as cortinas com motorzinho de carrinho, né? De controle remoto. Então, eu acho que isso, quando a gente fala com as pessoas, né? Não há quem diga, eu não gostaria de ter. O que impacta hoje é realmente o quanto custa, né? O quanto eu estou disposto a colocar, eu investir nisso, né? E aí a gente começa a entrar num outro tema, que é conseguir transmitir às pessoas o que aquilo resolve na tua vida. Não é só simplesmente legal. Se eu entrego uma casa inteligente já desde o começo, né? Já preparo ela, já deixo a fiação toda pronta, ou, enfim, que problemas eu resolvo, né? Quando, por exemplo, eu saio de casa, será que eu esqueci um ferro elétrico ligado? Será que o meu vô lá que já tem uma idade avançada, ele não esquece de desligar a iluminação? Então, que problemas no meu cotidiano, eu consigo resolver? Não é só com a casa inteligente, né? No sentido de legal, né? Mas no sentido de saúde, no sentido de tranquilidade, de cuidado, de economia de energia, né? E esse é um ponto que hoje a gente busca difundir no mercado, né? Porque as pessoas não realmente, elas ainda não têm essa noção, elas só gostam, mas quando se fala, então vamos colocar, tá, mas só para desligar a luz? Não, é muito mais, né? Isso isso que é legal também, sabe? A gente conseguir... Eficiência energética, né? Eficiência energética é um tema que é um apelo muito grande. Até lá nos Emirados, quando a gente fala... a gente olha para estudos de mercado lá, eles falam o sistema energético é muito importante, né? Né? Porque lá não tem uma geração limpa de energia, então, poxa, eu economizar realmente traz valor, né? E é isso que a gente busca realmente, de o que as pessoas estão buscando, ou aquilo que elas não estão vendo, como que a gente consegue ajudar elas a enxergar que a tecnologia pode ajudar no dia a dia, né? Então é um caminho interessante, né? Sim. Eu converso muito com as equipes comerciais, né, sobre essa geração de valor, e eu brinco muito sobre o fato da automação, né, da inteligência, dessa tecnologia no nosso dia a dia, que ela nos permite economizar, né, uma das nossas coisas, se não a coisa mais valiosa que nós temos hoje, que é tempo, né? Então, todo mundo gostaria de ter um pouquinho mais de tempo. Então, aquele tempo que tu vai deitar ou vai brincar com teu filho, tu não precisa descer para fechar o portão da garagem, né? Tu tá chegando em casa e tu já vai saber, cara, eu vou chegar em casa, o meu ambiente ele já tá preparado para me receber, para mim chegar e curtir o momento, né, com a minha família. Eu saí de casa, eu fui viajar, eu não tenho preocupação, né, em saber se, né, eu deixei as luzes ligadas, né, se o meu gás de cozinha lá, ele tá realmente fechado, e aí eu olho tudo dentro de uma única solução e desligo o meu apartamento, ou desligo a minha casa, né? Então isso traz comodidade, tranquilidade, né? E essa economia, tanto financeira, né, que a gente busca também, né, que é a eficiência como energética, em outras formas de economia também, mas a economia de tempo, né, que faz com que a gente consiga aproveitar melhor os momentos ainda, né, com as pessoas ali, ao invés de ter essas preocupações
né, diárias com a casa, com o portão, com a câmera, com a segurança, né? Então, tu ter a possibilidade de entregar isso dentro de uma casa, dentro de um empreendimento, é o que nos brilha os olhos, né? Então, eu falo muito para os times, cara, o propósito qual é? É transformar a maneira como as pessoas vivem e interagem com seus ambientes, independente de qual ambiente nós estiver falando, né? Seja ele, né, um Airbnb, né, que quanto investidor você quer trazer mais receita, então você gerar uma experiência melhor quando o cara chega, né, e ter o ar-condicionado ligado, o ambiente conectado, e quando ele sair, tu desligar o apartamento, né? Seja a tua casa, porque o brasileiro todo sonha em ter uma casa, quando tu fala em ter uma casa tecnológica, isso também brilha muitos olhos, né? Então, tu ter uma casa toda conectada e um empreendimento, né? Resolvendo as dores hoje que existem de conectividade dentro de um empreendimento, né? Onde tem múltiplos provedores, né? Múltiplas infraestruturas, a gente conseguir, né, tornar isso uma infraestrutura única, né? Com uma internet de alta disponibilidade também alinhada, né, às regulamentações desta conectividade dentro do empreendimento. Tu tem o prestador de serviço que ele entrega também uma câmera, tu tem a administradora de condomínio, né, tu tem o cara que faz a telemetria e gestão. Então, esses são todos nossos parceiros, que por meio da nossa tecnologia, em uma única solução só, tu entrega dentro do empreendimento, né, um empreendimento que todo mundo fala lá que é o Smart Building. Mas no final do dia, cara, é um condomínio inteligente, eficiente e que gera economia, né, gera receita e ainda uma satisfação muito melhor de morar em um ambiente totalmente conectado, que é o sonho, né? Eu acho que hoje de todas as pessoas, ainda mais quando tu fala nessas novas gerações que já nascem conectadas, né? Eu tenho dois pequenos lá em casa, um de 4 e um de 6 anos. Cara, era uma briga, cara. 10 horas da noite, todo mundo dorme. Aí eu tô com sede. Tá, então vai lá e pega água. Não, eu tenho medo de pegar água porque a luz não tá ligada. Aí, tá, levanta o William, vai lá, liga a luz, pega a água, volta. Ah, tenho que ir no banheiro. Mas eu não vou sozinho porque eu tenho medo do escuro. Né? Ele tá deitado lá, ele só grita, pai! Eu já sei, eu ligo as luzes da casa inteira, né? Ele vai no banheiro, ele pega a água dele, ele vai dormir, né? Ele tá assistindo televisão, volta e meia, né? Nós estamos lá em outro ambiente, outro cômodo, ele dorme. A TV, né, normalmente acorda a criança, daí acorda, cara, ele fica mais 2, 3 horas depois para dormir de novo, né? Sabe como é que é criança? Então ele dormiu, já tem uma automação, né? Tu tem a câmera, cara, desliga a TV, desliga aquele ambiente todo naquele momento. Né? Então, a partir do momento que tu consegue colocar essa tecnologia, né, junto da tua rotina, tu não consegue mais viver sem ela, né? Ela se torna algo Eu falo que a comum, né? tecnologia, ela veio muito para literalmente nos dar mais tempo para fazer mais coisas. Exatamente. O pessoal às vezes me pergunta assim, Gabriel, como é que você consegue dar conta da sua rotina? Eu falo, por conta da tecnologia, não tem outro caminho. A tecnologia que me possibilita eu estar em vários lugares ao mesmo tempo, senão eu não ia conseguir, né? Se a gente fosse pensar lá atrás, era humanamente impossível. Então, eu acho que o grande tchan da tecnologia, ela vem por conta disso. Então, coisas rotineiras, né? Então, eu pôr meu café para ligar de manhã cedo e eu acordar com um cafezinho pronto, quanto que eu ganho de tempo nisso? Isso aí. Né? Não preciso pôr água na chaleira, coar, não sei o quê, né? Tenho lá minha maquininha de pão, né? Já programo, pum, ligo ela, pô, chego de manhã cedo, pãozinho, quentinho e o café prontinho. Sim. Não tem preço que pague. E o tempo que você ganha nisso, Sim. né? Tá tudo... Aí ponho tudo na máquina de lavar, puta, programa a máquina de lavar, puta, chego em casa... Então, quer dizer, eu não gastei tempo lá lavando. Vou jogando as roupas dentro da máquina de lavar, puta, programa, a máquina lava, já põe para secar, quer dizer, pô, a tecnologia, ela vai te dando, você vai ganhando tempo na sua vida com coisas que, de repente, você ia ter que parar em algum momento para piscina, né? Um outro exemplo, né? Pôr a piscina. Gabriel, mas você tem tecnologia, cara, põe já uma tecnologia, você consegue programar, consegue mudar o horário que você quer ligar. Eu não quero só deixar na temperatura, não quero só deixar recircular, quero deixar no filtro. Quer dizer, pô, a tecnologia te ajuda em tudo isso, que era um tempo que você ia gastar. Claro. Você tem que fazer tudo isso manualmente. Nós estamos
nesse mercado há um certo tempo e o que a gente acumula de histórias são, assim, incríveis. Nós temos, aqui em Chapecó mesmo, uma colega nossa, ela encomendava frutas, onde era a antiga sede da IC ainda. Encomendava frutas, o fruteiro chegava lá, ligava, tô com a fruta aqui. Aí ela pegava, deslocava, ia lá, abria lá o portão, recebia as frutas e ia embora. Esse tempo aí dava 10, 15 minutos para ir, mais meia hora do dia. E aí, com a automação, poxa, vamos resolver isso daí, né? Tem aqui agora, instalamos teu portão inteligente e o problema tá resolvido? Tá. Então, a pessoa ligava para ele, tô aqui, eu abria o portão com a câmera lá, a gente só via a pessoa entrar lá, fechava, saía com a motinha, então, ou seja, ali a gente deu 30 minutos por semana para uma família e aquele problema acabou. Eu moro sozinho num lugar, ou fui viajar e deixei a minha casa sozinho. Poxa, eu posso ligar minha casa ou programar para ela funcionar como se eu estivesse em casa de noite. Ou seja, Macaulay Culkin, né, fazia aquele filme, né, que a família foi embora lá, foi Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Só quem é novo lembra disso. Só quem é Essa novo. turma antiga aí dessa tecnologia, a turma Z aí não sabe o que é conhece, esse não conhece. Então, assim, ó, é esse tipo de coisa, assim, que de fato faz as pessoas, mesmo os mais resistentes, a dizer, eu não quero isso, não quero aquilo. Quando você começa a usar, é como o controle do carro ali que era antes a manivela. Hoje ninguém mais quer. Hoje todo mundo quer o elétrico. Ou bate o... Bate o alarme, viu? O carro acabou. tá com o teto solar ou o vidro aberto, viu? O carro, agora, recentemente troquei o carro, não precisa mais nem apertar o botão, você afasta do carro e fecha tudo sozinho. Você chega perto, ele já abre. Então, liga, né? Mas o meu agora já tem a função, você dá 2 cliques, ele liga, né? já liga e fica com ar-condicionado. Pra mim, eu falo, pessoal, eu sempre falo para as pessoas. Eu falei, cara, eu amo tecnologia. Eu vou entrar dentro do carro, vai estar gelado. Mas sim, olha, meu Deus. É um sonho, né? Eu falei, para quem já teve manivela, né? Não tinha escolha, você tinha que andar aquilo lá. Pô, graças a Deus que tem tecnologia, né? Antigamente isso era um diferencial, era opcional, né? Era opcional, hoje é básico, né? E muito fala assim, mas tem muita coisa que é frescura, Então chega com um filho e uma sacola de compra ali no carro, ali. Como é que você abre? Então assim, quando você vai trazendo a tecnologia, e muitos falam, a tecnologia oculta, você não precisa acionar, você não precisa apertar, ela te entende o teu gesto, o teu comportamento e ela vai, vamos dizer, abrindo portas, acendendo a iluminação, né? Lá em casa, abre a porta, acende a luz, né? Se for de noite. Então, poxa, isso daí são coisas assim que ajudam no dia a dia e aí a gente transforma a frescura, né? Que a gente acha em algumas funcionalidades e depois você diz, poxa, eu não consigo mais viver assim. E aí é onde você sabe que eu, antes de entrar para o mercado imobiliário, eu trabalhava na área de segurança patrimonial. Eu tinha uma empresa de consultoria e consultoria a gente sempre caminha com a tecnologia. Tanto é que depois eu vinha dar aula de segurança eletrônica na formação de vigilantes, né? Por quê? Porque eu sempre respirei tecnologia, né? Tenho minha formação na área de segurança, sempre olhando essas inovações, né? Eu falava pro pessoal, ninguém vai ter que ficar na portaria. Os caras não conseguiam entender. Não, cara, a portaria vai ser remota. É isso aí. Né? Daí participava de feira, eu falava assim, você imagina você ter uma campainha que você aperta, e daí você atende, você fala com o cara, só que você está sentado na praia. Sim. Né? Você não está ali. E hoje você tem essa tecnologia no celular. Tem. Né? Acredito aí que dentro da tecnologia de vocês já deve ter. O cara aperta a campainha, eu tô aqui falando com o cara. Não vou querer isso daí, ou entrega em tal local, né? Cara, se um dos teus ouvintes estiverem aí, escutarem isso e acharam legal, então vocês já sabem aonde tem a solução, né? Pode chamar nós aí. Isso daí é algo que de fato é uma tecnologia incrível e também são... eu falava assim, eu sempre fui um cara provocador e sempre estudei, né? Sempre gostei de estudar tecnologia, sempre desde pequeno, né? E aí eu falava pro pessoal, cara, daqui a pouco vocês vão trabalhar tudo remoto, né? Eu lembro que, isso eu vou falar para vocês, 2013 mais ou menos, eu em sala de aula falei pro pessoal, vocês ainda vão ver guerras sendo feitas com drone. É isso aí. Né? Daí hoje eu faço programa de rádio, daí quando eu vou comentar as coisas eu falo assim, quem foi meu aluno lembra que eu falava. Que eu falava, né? Eu falava assim, cara, os caras vão ficar com um joystick em algum lugar do mundo, risco zero, muito baixo, né? O máximo vai perder equipamento
E as guerras vão ser assim, você não vai ter mais guerra física, né? Cada vez menos você vai ter guerra física. Daqui a pouco, que já está muito avançado, vai ter robô lá no campo de com batalha, certeza. né? Vai ter alguém aqui operando o cara a risco zero, né? Não tem lógica você operar um negócio à distância. A gente fala que a tecnologia, a automação, né, essa inteligência, ela está em áreas diversificadas aí do nosso dia a dia, e é só você olhar para uma área em específico que você vai ver a presença dela, né? Nós, no mês passado, desculpa, nós estivemos em São Paulo em um evento de um dos nossos parceiros, né? E nesse evento eles reforçaram o quanto a tecnologia, a automação, ela é para todos. Existe um movimento no mercado de incorporadoras, e eu falo isso pelas inúmeras incorporadoras que nós visitamos em São Paulo, para criação, né, construção, desculpa, de empreendimentos voltados para a maioridade, né, para o público sênior. Né? E aí, nesse público sênior, tu faz aí essa construção de inúmeras frentes tecnológicas na qual a automação ela precisa ser, de fato, independente, porque o cara da maioridade ele tem uma certa dificuldade, talvez de locomoção, ele não pode descer e abrir a porta. Então, ele vai receber um telefonema lá ou no aplicativo dele, que ele vai estar conectado, né, e vai liberar o acesso do Carrara, né, no dia e horário permitido. Mas eu tenho um concierge que cuida do meu pai e da minha mãe, porque a minha vida é muito louca, é corrida. E aí tu vai ter sensor de temperatura que vai ligar o ar-condicionado e deixar o ambiente, né, propício para aquele morador. E aí tu vai ter um botão de SOS em lugares estratégicos, né, um sensor de queda que vai te avisar se tua mãe tá bem ou não, né, ou se levantou da cama. Então, a gente tem visto esses movimentos, independente da frente que você, né, está atuando. Como tu falava anteriormente, cara, na guerra, hoje não vai mais existir, né? Antigamente, a gente falava de ter 2, 3, 4 enfermeiros, às vezes, se revezando para cuidar da maioridade. A gente vai reduzir isso a um ponto que a tecnologia, a inteligência artificial, a robótica, né, como tu comentou anteriormente. Até porque se ele tiver alguma dificuldade, provavelmente ele vai falar com uma IA, né? Sim. Como a Alexa hoje. Com uma Alexa, né? Estou me sentindo assim, assado. Né? Liga pro meu filho. Eu brinco que a minha filha, ela já brigou com a Alexa e eu tô achando que logo ela vai brigar com o ChatGPT. Eu já avisei o Chat, eu falei, tenha paciência, porque a Alexa ela já excluiu da vida dela. Então, falei, você fica, espera que você pode ser o próximo a ser excluído. Sim, é isso aí. Mas como é que eles já lidam, né? Eu brinco assim, porque daí eu já vejo. Para eles já é natural isso, Sim. né? Não tem um negócio assim... cada vez mais natural. Não, para eles é tudo natural. Então eles já conversam como se fosse mais uma pessoa. Sim. Né? Aquilo ali é um ambiente tranquilo para eles, né? E eu acho que o grande provocador quando a gente fala no mercado imobiliário é o short stay, né? Que é a alocação diária, né? Você tem que ter tecnologia empregada, porque senão ela começa a não valer a pena. Não te retorna, né? Porque é esforço manual, né? Sim. Eu tenho que ir lá abrir a porta pro cara. E tudo é custo. Preparar o cara, aí tem que liberar a pessoa da limpeza, quer dizer, daí você passa a ser empregado do negócio. E a ideia do short stay a maioria das pessoas é uma renda extra, né? Então, teoricamente, ela tem que rodar sozinha, né? Ela não pode ficar dependendo da pessoa para tocar. Para tocar. A gente atua muito em parceria, fazendo um adendo com a Housi, né? A Housi lá de São Paulo, né? Também tem dentro do grupo, do grupo da Vitacom. E nós somos um parceiro tecnológico que entrega, né, essa tecnologia para os empreendimentos da Housi, né? Justamente como eles trabalham com o short stay, com investidores, né? O custo também da operação ele tem que ser, né, algo interessante para que uma incorporadora ou investidor coloque dinheiro nesse short stay e que a manutenção, né, ela não seja um problema, ela tem que ser baixa. Né? Então a tecnologia ela está presente nesses empreendimentos, justamente, né, voltando, né, naquele motivo que nós falamos anteriormente, que é a economia, né? É a eficiência, é a inteligência, é a automação e no final de tudo, né, do dia é ganho financeiro, né, para todas as partes envolvidas, ganho de tempo para todas as partes envolvidas. Né? Sim, ainda com um reforço na parte tecnológica,
Hoje, quando a gente entrega uma solução, nós procuramos entregar ela completa. Ou seja, se eu entrego lá um empreendimento inteligente e eu preciso desenvolver um dispositivo, nós temos tudo dentro de casa, sabe? Hoje a gente vê muitas empresas que falam que entregam um condomínio inteligente, só que quando você vai olhar lá, é uma mistura de um monte de tecnologia e uma meia dúzia de apps. Então, Elas não se conversam, né? não se conversa. Então você acaba tendo um aplicativo para piscina, um aplicativo para abertura da garagem, um para as câmeras, um para reserva da área de festa, um hardware lá que era de um ou de outro. E o que a gente quis trazer? Primeiro, deixar o ambiente inteligente mesmo. Todos os dispositivos eles se conversam, tudo vira uma cena ou uma automação e há uma interação. Outra, a simplicidade com que as aplicações, não é vários aplicativos, é um aplicativo. Se eu moro num condomínio, eu tenho meu condomínio, se eu vou para minha casa, tá ali, não preciso de mais. Se eu preciso de suporte, nossa solução ela tem a gestão do parceiro. Então, eu tenho um parceiro do outra ponta que ele tira toda a parte de alta tecnologia e torna entregas de valor. Ou seja, eu não sei configurar uma cena aqui que minha casa funcione sozinha se eu for viajar. Peraí, eu tenho meu colega, meu parceiro lá, que ele cuida disso para mim. Então, essa solução, assim, a gente entende que um lugar inteligente realmente é onde você consiga fazer a interação entre os dispositivos, e uma preocupação nossa quando um parceiro da gente liga, estou com um problema em algo, nós não depender de um terceiro parceiro para dizer, peraí que eu não... Mas você sabe que a minha briga toda, quando se fala em software, foi isso. Eu nunca consegui entender os softwares que não se comunicam. Então, em toda a empresa que eu entrava, eu falava, pessoal, eu não sou especialista, né? Fiz programação, mas não é a minha área comercial, né? Não me especializei. Falei, mas a minha visão é uma só. Tem que existir essa palavrinha que você falou, integração. Sim. Ela faz toda a diferença. Eu falo, cara, você pode ter um software muito bonito, mas se ele não se comunica ou não se integra com outro, né? E a gente vê que as coisas que prosperaram na área de tecnologia foi que souberam integrar, né? Sim. Você conseguir fazer tudo num local só. Por que o celular virou fantástico? Porque, cara, você faz tudo basicamente no celular, né? Basicamente, toda operação está aqui. É banco, né? Você acessa a sua comunicação, né? E por algum acaso ele é telefone. Por um acaso ele é telefone, ele é a câmera. Lembra que tinha câmera antigamente? Sim, as a câmera câmeras, separada. a filmadora separada, hoje é uma única solução E só, a né? coisa que menos faz hoje é discar Não, o número de alguém, isso né? aí. O telefone mesmo você liga pro WhatsApp, você manda... A conversa é assíncrona, né? Então você não precisa... Então, quando mais você me fala que você já entrega uma tecnologia integrada, para mim já é o ápice do negócio, Sim. né? Porque é a grande dificuldade. Daí, voltando um pouquinho lá no meu passado, quando eu falava em tecnologia e em segurança, a grande dificuldade era essa, né? Daí põe a câmera aqui, daí o cara para acessar tem que... Eu sempre falava para os caras, falei, cara, tem que integrar tudo, tem que pensar... Eu sempre falo, tem que pensar na pessoa que não respira tecnologia. Isso. Né? Para quem respira tecnologia é muito tranquilo. Eu entro aqui, saio aqui e entro aqui. Cara, não. Pro cara que não respira, tem que ser um local que ele aperta, ele vai entrar no ambiente e tá tudo lá. Tudo certo. É que nem a sala dele. Ele chegou, tá na sala dele. Né? É muito importante nós pensar como usuário, né? Às vezes, nós que estamos vivendo o mundo da tecnologia, né, o mundo do mercado imobiliário, Isso. cara, tu banaliza coisas, né, que para você são simples, mas que para o cliente, para o usuário, né, é um diferencial imenso, né? E uma simples integração, né, essa diversificação que existe entre vários apps que não se conversam, é uma dor, né? Um questionamento rápido. Vocês gostam de baixar? Você diz, cara, baixa mais um aplicativo ali agora no teu celular para te, né, controlar X coisa. Tu não gosta mais de baixar aplicativo, né? Tu vai ter os aplicativos mais básicos possíveis. Tu vai ter lá teu Instagram, tu vai ter o WhatsApp, tu vai ter os bancos e uma outra coisa, o ChatGPT, né? E o aplicativo da automação da Oli, né? Obviamente, né? Mas tu não quer mais ter inúmeras ferramentas que não se conversam. E nós, quanto IXC, nesses anos de desenvolvimento, Carrara, nós criamos para o mercado de provedores de internet mais de 10 soluções. Então, elas são um ecossistema. Nós criamos um ecossistema que vai desde a gestão de rede até o atendimento, o recebimento e o pagamento.
né, com soluções mais técnicas ali também, né, que competem a esse mercado. E nós estamos fazendo o mesmo, né, quando nós falamos, né, na nossa... Na Oli. Exatamente, quando a gente fala na Oli, quando a gente fala em lugar É inteligente. que, na verdade, você já vem com a expertise já de atendimento do provedor, quer dizer, com esse volume, né? Sim, Porque, na verdade, vocês entendem educadamente o que eu vou te falar. Vocês fizeram um caminho reverso. Normalmente, às vezes, o cara ele é pequeno e quer começar a trabalhar com um negócio grande. Não, isso. vocês já trabalham com um negócio grande e vieram para a operação de condomínio, que é um Isso. negócio complexo. Sim. Então, quer dizer, que se você já não tivesse a expertise de provedor, de lidar com uma demanda grande, né? Fosse uma empresa que trabalhasse com fluxo pequeno, a hora que Sim. chegasse em condomínio, Tu não ia saber. vocês iam falar, eu entrei no caos, né? Isso. Porque eu sempre falo, tem amigos meus que cuidam de condomínio e eu Uhum. falo, eu não sei como é que vocês conseguem viver. É muita gente com gosto diferente, né? Então, quando você entrega uma solução para condomínio, você tem que pensar nesses gostos diferentes. Tem que trazer uma solução para o cara fala assim, poxa, né? E a gente fala, até isso foi um dos argumentos ali que foi usado pelo Ivorney quando nós criamos essas soluções de lugares inteligentes. A gente está acostumado a trabalhar com diferentes perfis de pessoas. A gente está gerindo rede, como o Thiago comentou ali, que conecta 40 milhões de pessoas. Então, dentro de um condomínio com 200, 300 unidades, a gente já sabe como vai ser, entende? Tem sim inúmeros desafios do mercado, né, de como gerar valor para esse mercado, né, do que eles esperam quanto resultado, porque é um mercado totalmente diferente, né, um mercado totalmente é muito mais tradicional, então a gente tem que ter muito mais cuidado, né, ao entrar com uma tecnologia totalmente disruptiva, tem que gerar valor de fato, mas a gente consegue, entende? A gente tem uma experiência, um suporte hoje, né, dentro da EXC, desses anos de desenvolvimento, que fazem com que o que a gente fez de bom a gente repita, o que a gente errou, né, a gente consegue corrigir e entregue para a incorporadora, né, para administrador de condomínio, né, para a imobiliária, para a residência, um produto confiável, sólido, seguro, com uma prestação de serviço, né, garantida por pessoas que já fizeram acontecer em um outro segmento que tem uma complexidade muito grande e que foi o que nós falamos anteriormente. Hoje é referência mundial. Então, a gente não está reinventando a roda, né? Quando a gente fala num ecossistema novo, a gente viu as dores de todo mundo agora, e o que a gente está fazendo mesmo é entender o que o mercado está buscando, né? Olhando a dor, se apaixonando por ela e criando a solução. Né? Então, não é nada fora do comum. Eu acho que vem muito a casar assim, do que vocês falaram lá atrás, que era assim, o que na verdade a gente pode fazer de novo dentro de um mercado, né, que teoricamente todo mundo já está entregando eficiência, né? O que eu consigo entregar? E o mercado imobiliário eu acho que é muito isso, e vocês vêm trazer algo que eu falo que ainda está se navegando pouco, pelo tamanho do mercado imobiliário. Se navega pouco na parte de tecnologia. É muito entregando, óbvio, com eficiência, qualidade de produto, mas ainda pouco conectado com tecnologia, né? Você conta os prédios, na verdade, que trazem uma tecnologia embutida, e sendo que o nosso público, o nosso cliente, seja ele de baixa renda ou de alta renda, ele quer tecnologia. Por quê? Porque hoje a vida do brasileiro é tecnologia, né? O cara lá de baixa renda, ele vive, ele ganha o ganha-pão dele vendendo produto lá no Mercado Livre. É a vida do cara. Ele precisa estar conectado, ele precisa estar, né? Então, para ele, esse dia a dia, essa dinâmica, já tá legal. E por que não? A moradia dele, você sabe que eu conversei esses dias com o Andreas sobre tokenização, né? Então, aí essa discussão sobre tokenização do mercado imobiliário. Ele falou, cara, a gente tem que sair do analógico e ir para o digital, né? Então, eu acho que a lógica é essa. O imóvel, né? A construção física, ela ainda está muito no analógico. Nós temos que elevar e trazer ela para o digital. Por quê? Porque nós já estamos vivendo no digital. Né? A população já está vivendo no digital. Quando a gente olha o mercado imobiliário e a gente olha como que a tecnologia pode gerar valor, pode agregar valor num mercado também altamente competitivo, onde o valor do metro quadrado ali
seria talvez o número onde, além de localização e tudo mais, é o número que faz muita conta, né? Então, se eu estou num lugar muito bem localizado, dois lugares que me atendem, metro quadrado por metro quadrado, mesmo valor, o que eu posso agregar? Será que se eu já, ao levar uma pessoa a visitar o meu imóvel, eu já tenho uma Alexa, uma internet lá dentro e dizer, casa, cheguei, as cortinas se abrirem, né, um ar-condicionado já está numa temperatura adequada. Porque aquilo ali não agrega valor, né? Não agrega valor para mim vender mais rápido ou para mim aumentar o meu ticket médio, eu ter um diferencial estratégico, né? Isso vale para empresas de arquitetura. É incrível os trabalhos que os arquitetos fazem numa decoração de ambiente quando eles falam em iluminação. É incrível. Você olha assim, o que eles transformam os ambientes com iluminação. E agora, só que liga aqui, liga ali, liga lá, liga aqui e faz o ambiente. Mas, e se eu chegar no lugar e dizer hora de dormir e ele se transforme? Porque, assim, tem lugares que são grandes, como é que eu vou estar ligando 10, 15 tomadas para mim? Eu estava fazendo uma obra e daí eu conversando com o eletricista, né? E eu sou fanático por tomada. Eu falo, cara, para mim, parede eu tenho que ter um monte de tomada. Em cima, embaixo, né? Porque, você quer carregar um celular, alguém tá... tem que ter tomada. Tem que ter tomada. E eu não gosto de ficar colocando régua, é tomada. Daí ele falou assim, pô, Gabriel, mas você só fez um interruptor de luz? Eu falei, mas é o que basta. Eu falei, na pior das hipóteses, né? Ou na melhor das hipóteses, cara, eu vou pôr, né, embutido lá e desligo do meu celular. Isso aí que vai estar na minha mesa, tá tudo certo. Isso aqui eu consigo resolver. A tomada ainda não consegui. Né? Logo vai chegar soluções para tomada para mim não ter mais ela. Vai ser por impulso, né? Eu vou te contar uma tecnologia nova que a gente tem aqui na Desbrava. E é difícil de encontrar no mercado, que é o liga e desliga por indução. Ou seja, não preciso ter cabo de energia, não preciso ter nada. O meu próprio toque gera o pulso necessário para mim fazer o comando na iluminação. Então, sabe aquele negócio da construção antiga que não passa de jeito nenhum sem... Então, esse problema resolvido é uma tomada falsa, uma tomada fake ali, que ela realmente... Eu tive um apartamento com essa grande problemática. Os caras construíram, era um apartamento, e eles passaram o cano onde passava energia, e provavelmente quando colocaram, concretaram, e esmagou o fio. Simplesmente isso. E aí eu fui instalar aqueles ventiladores de teto. Eu vou instalar o ventilador de teto. Aí tinha que passar um cabo guia, né? Sim. Não passava o cabo guia, eu falei, vou pegar o cabo da energia e vou usar para passar. Fiquei sem os dois, né? Eu ranquei ele e não passou o outro, porque o outro, certo, estava esmagado. Eu tive que cortar a parede, né? Então você vê, com uma tecnologia dessa ia ter resolvido... Sim. Resolvido a dor. Isso ainda é comum, né? É uma dor comum. E aí, nós dentro da Oli, Lugares Inteligentes, nós esperamos a tecnologia, né? Mas nós criamos uma área de projetos. Então, nós temos ali dentro arquitetos, engenheiros de telecomunicação, engenheiro elétrico, né, equipe de implantação, porque essa é a realidade das casas e dos condomínios atuais, né? Então, a gente não vai trabalhar e levar essa tecnologia apenas para os condomínios novos. Mas essa dor que tu teve há 3, 4, 5, 10 anos, ela ainda existe, né? Aquela tomadinha que não tem o neutro, né? Que tu não... E aí o pessoal pensa, mas o meu condomínio, ele é antigo. Eu consigo? Cara, a gente consegue. Nós temos uma equipe de engenharia que vai lá, vai visitar o teu empreendimento, né? Vai identificar todas essas dores e vai transformar esse condomínio inteligente, né, cara? Que é o retrofit, né? Então, a gente viu, imagina, ó, a fonte, né? Conodata. Mais de 1 milhão de condomínios. A gente não sabe se tem 1,5 milhão, 1 milhão, é muito difícil de tu dimensionar. Então, esse 1 milhão de condomínio, ele já está pronto. Ali dentro, né, tem as casas, tem a infraestrutura do condomínio, tem os apartamentos. E esse cara, na maioria das vezes, ele tem, né, a capacidade de receber, né, a nossa tecnologia. Que aí é o retrofit. Então, nós identificamos a necessidade de criar uma estrutura, né, que as nossas equipes consigam desenvolver, nem que seja do zero de novo, uma planta né, um pouco mais simples, para identificar esse condomínio é capaz de receber, né, essa tecnologia, essa automação e essa inovação, e o morador, né, como o Carrara lá que tinha esse problema, né, ele vai
ter que se mudar, talvez, ele vai ter que ir para um condomínio novo para receber a tecnologia? Não, né? A gente conseguiu criar uma infraestrutura, uma equipe, uma solução que ela consegue se adequar também não só, né, a esses esses novos empreendimentos, mas também ao que já existe, né? Então aí abre muito mais, né, o leque de oportunidade para nós quanto solução e também para as pessoas, né, de ter acesso a ela, né? Então essas dores aí são dores comuns do mercado e desde a concepção a gente já vem pensando em como, né, como resolver a falta da tomada, né, como resolver essa falta de gestão, como resolver para o cara que não consegue, né, não tem acessibilidade, né? Então a gente tem inúmeras frentes de produto olhando para isso, para que no final do dia, quando o Carrara traga essa objeção, a gente sabe, não, cara, a gente consegue resolver, né? Então a gente consegue te entregar, né, esses pilares aqui dentro de qualquer empreendimento, que é conectividade, segurança, automação e telemetria, gestão. Tá aqui, né? Vamos colocar no teu condomínio. Só o trabalho vai ser diferente, né? Tu colocar num condomínio novo, num condomínio pronto, né? Tu ter que retirar toda a infraestrutura, às vezes, que já é mais antiga, né? Entrar nos apartamentos que são mais antigos, é um trabalho maior. Mas é possível também, né, resolver essas dores, né? E o foco hoje da Óleo, o que é principal? É trabalhar com construtora, esse é o carro-chefe, ou atende o cara lá, o consumidor final lá na ponta lá? Hoje nós temos, dentro da Olho Lugares Inteligentes, nós temos dois segmentos ali dentro, né? Que é a Olho Conecta, que é um negócio totalmente B2B, onde nós levamos a solução, a oportunidade para prestadores de serviço, para o provedor de internet, para a empresa de arquitetura, de segurança, como tu comentou, e nós temos o Olho Habita, que o Olho Habita, né, é uma solução na qual é criada apenas para atender o mercado da construção civil. A incorporadora, né, a construtora, a administradora de condomínio, né, dá para se dizer também, e também algumas indústrias, né? Então, hoje a gente criou uma estrutura, né, que por meio de parceiros, né, por meio de outras empresas, a gente tem acesso ao consumidor final, ou, né, ao contrário, se quiser complementar também, né, Tiagão? Isso, falando assim do Olho Conecta, né, que é nós desenvolvemos soluções para parceiros, né, soluções para, por exemplo, eu sou uma empresa de móveis sob medida ou de arquitetura e eu quero ter soluções de recorrência. Então, como é que eu entrego a recorrência? Que hoje esse mercado entrega o projeto e ali acabou. Ou entrega o próximo e ali acabou. Mas, e se eu entregar um ambiente totalmente inteligente por assinatura, onde eu tenho profissionais ali que conseguem te ajudar remotamente. Quando você, olha, agora eu quero que as luzes aqui de noite vão se apagando porque eu não consigo dormir, quero que meu ambiente vá. Então eu consigo entregar isso e eu consigo dar esse suporte, essa gestão remota. Sabe o negócio da trocar senha? Imagina se cada vez que precisasse trocar senha, o provedor tinha que mandar alguém. Certamente o preço da internet não ia ser o mesmo, né? Porque é um deslocamento. Então, nós trouxemos esses mesmos mecanismos, esse know-how que a gente sabe da agilidade do atendimento para dentro das casas, com uma pitada a mais que é a privacidade. Hoje, eu não quero na minha casa alguém vendo se eu tô com a luz acesa, que hora que foi dormir. Então, os parceiros, eles nunca têm acesso à minha casa. Mas, quando eu peço ajuda, eu dou uma chave remota, eu dou um token, né, falando em tokenização, eu dou um token de 15, 10, eu que escolho. Ó, você tem 15 minutos para me ajudar. Então, o parceiro tem acesso à minha casa, ele consegue lá criar automações, ver se eu tenho algum problema, algum dispositivo desconectou, ou eu quero implementar algo diferente, uma atualização, ele consegue rapidamente me ajudar. Ou seja, ele gerou mais valor, né, lá para o cliente final. Mais valor, eu consigo ir gerando valor, eu consigo ir falando com o meu cliente e com aquilo eu crio um relacionamento. Não é mais uma relação simplesmente financeira, é uma relação de entrega de valor, uma relação emocional, né? Onde eu entrego mais conforto, mais segurança. Eu resolvo pequenos problemas, como por exemplo, poxa, desliga as luzes todas as noites, às 10 da noite. Poxa, eu tinha um problema e alguém me resolveu rapidamente. E eu posso continuar resolvendo, eu posso criando mais valor. E isso que é a solução que a gente entrega
e isso vale para empresas de segurança. As empresas de segurança hoje elas estão nos condomínios, nas áreas comuns, mas elas têm toda a parte interna dos imóveis, né, das casas ali para elas poderem explorar isso, né, numa solução única. Ou empresas de imóveis sob medida, a empresa lá que arruma o portão, né? Então, todas as empresas, a empresa de casa inteligente, mesmo que hoje a gente sabe que são outros tipos de soluções, né? Mas nenhuma que olha esse lado da gestão remota, né? Dentro da LGPD, com dispositivos com firmware desenvolvidos aqui, né? Nós temos essa preocupação, então nós procuramos fábricas, pode ser fábrica aqui de Chapecó, pode ser fábrica da Desbrava, pode ser do Brasil ou da China, mas nós entregamos sempre o software, a solução é sempre nossa. Né? Então, a gente garante, primeiro, a segurança, segundo, a continuidade das atualizações. Nós conseguimos desenvolver tecnologias, né, ou funcionalidades que a gente vai descobrindo pelo feedback dos nossos clientes. Né? Então, essa é a solução que a gente entrega, né, para parceiros, sempre com a busca de escalar, né, a busca da escala, né, entregar soluções no Brasil, ou portfólios internacionais, né, com alta tecnologia, né? Então, geralmente, quando a gente começa um negócio, hoje, nossa estrutura de nuvem, nossa estrutura de suporte, a estrutura de tecnológica, ela é muito grande para a gente conseguir dar vazão, né? Nós temos até times que ensinam como que eu vendo lá na ponta, como que eu consigo gerar valor da minha casa, né? Como é que eu vendo casa inteligente? Porque se eu falo com o provedor, talvez o time comercial dele não sabe. Então, nós temos pessoas que treinam. Temos pessoas que treinam a parte elétrica, né? De como que é que eu instalo, como é que eu dimensiono, ou o que é segurança. Temos especialistas em segurança também, para dizer aonde que eu posiciono umas câmeras, o que é de fato a segurança. Temos profissionais de segurança que estudam, tentam invadir nossos próprios sistemas. Então, é uma estrutura bem grande para a gente conseguir realmente entregar soluções confiáveis, né? Soluções de escala, soluções que realmente possam aguentar grandes cargas de trabalho, né? Que é aquilo que a gente já está acostumado, né? Com milhões de casas, né? Através dos nossos sistemas, e isso nos deu know-how, né? Para a gente conseguir levar soluções para o mercado de dispositivos, casa inteligente, né? Isso envolve segurança, envolve automação. A tecnologia, ela te dá, além do conforto, né? Ela te traz a segurança, né? Então, hoje você pegar o seu celular, você conseguir ver em tempo real o que está acontecendo na sua casa, não tem preço, né? Eu falo, pessoal, não tem preço. Você poder desligar ou já ligar o ar-condicionado, deixar, né? Pô, vou chegar em casa, o ar-condicionado, né? Trincando certinho naquela posição. Cara, de novo, você ganha tempo, né? Você ganha qualidade de vida, você para de se preocupar com as coisas banais. Né? E muito legal isso daí, a junção que vocês estão fazendo com o provedor, né? Porque o provedor já está na casa da pessoa, né? Quer dizer, ele já está lá com uma das principais coisas que tem que ter internet. É isso aí. Né? Se não tiver comunicação na internet, não funciona, não funciona, né? Zerou. Eu tenho um sítio que não funciona nada, né? Não pega celular, não pega nada. E aí, logo quando eu cheguei lá, eu peguei e pus internet satelital, né? E daí, pô, cheguei, minhas filhas, grudadas no telefone. Falei, vamos voltar ao modo raiz. Muda, né? Cortei. Daí quando vai pra lá... É outra dinâmica, né? Eu brinco que eu muitas vezes eu passei a virada do ano lá, né? E daí eu falava pro pessoal, falei, olha, se o mundo explodiu, acabou, eu só vou descobrir... Olha, depois de uma meia hora, porque no meu sítio até eu ter o meu primeiro sinal, cara, só aí longe. Que eu vou descobrir o que aconteceu no mundo, né? Ou não tem. Mas como que é importante você ter a internet, o provedor, né? Sendo o cara principal e trazendo uma solução nova, diferente, né? Porque hoje a gente tem uma explosão, que é algo que eu nunca consegui imaginar, se eu for pensar, voltar lá para 1994, a gente... ter essa quantidade de provedor de internet com fibra, né? Hoje os postes basicamente é fibra né? Você sabe que eu penso numa solução, eu falei, pô, tinha que desenvolver um cabo de fibra que fosse um só, e o pessoal fosse tudo plugando nele, para facilitar, porque hoje, né, todo mundo vai plugando um cabo aqui, um cabo ali, eu falei, logo alguém vai inventar um cabão, né? Não sei se existe, de repente... Pode existir, eu não sei, né? Olha, existe. Se a gente falasse em grande escala no Brasil, existem as redes neutras. Então, hoje, os provedores, o que está fazendo? Porque, olha só, eu posso passar 5
fibras em um poste. Essa é o que é a legislação. Esse- Se acontece, Não. olha, se você olha... Dificilmente. Mas, agora, quem tem ali a concessão daquele espaço, você pode ofertar a rede neutra. Ou seja, você passa a rede, você abre as portas, né? Deixa as Uhum. portas ali e fala para o mercado. Ei, quem quiser usar, pode me Conecta chamar. aqui. Ou seja, ali sim é um exemplo, né? Eu coloco ali e eu pago para um terceiro, que ele administra as redes, né? Uhum. E é um mercado novo no Brasil, ainda tem muito Se Mas ele desenvolver, consegue né? passar uma demanda boa? Quer dizer, assim, bastante. igual. É igual como se ele mesmo estivesse passando a fibra, né? Entendi. Porque as estruturas tecnológicas do Brasil de fibra ótica, os backbones, né, que a gente chama que é as redes centrais, assim, elas são muito bem estruturadas no Brasil. O Brasil é um exemplo realmente de conexão. Eu tive provedor de internet, eu sei assim, ó, se dá o problema numa região, sai para outra região, então há muita capacidade hoje de rede no Brasil, acho que além daquilo que a gente necessita. Então, se a gente for falar também, olhar os provedores de internet, todo provedor de internet tem 30%, 40% da sua rede ocupada. Os outros 70% estão esperando a oportunidade. Se a gente for somar o que tem de porta aberta num poste, talvez Sobra seja o Não, você dobro, vê, o triplo daquilo que precisa. Em Garuva, lá na minha cidade, teve o vendaval e perdemos comunicação, né? Energia, tudo. Voltou primeiro a energia ou a internet? Internet, cara. Internet voltou primeiro do que energia. Né? Os caras, colocaram um banco de bateria lá, pau, ligou a internet e Isso que aí. o pessoal precisa se comunicar, né? Como tá, né? É, Como porque- isso ficou familiar, entendendo? Porque A comunicação primeiro, né? o celular morreu, porque as antenas é Caiu 48 tudo. horas, Sim. sem energia eles não aguentam mais. E aí acabou a comunicação, pô, e comunicação no ambiente de caos é tudo, né? Tudo. E daí os provedores se juntaram e fizeram um banco de energia, vamos dizer assim, Olha e só. conectaram a rede. Daí conectou a rede, né? Pô, daí foi embora, daí o Foi pessoal embora. voltou a se comunicar. Sim. Mas olha, cara, é um ponto interessante esse que você trouxe, porque é um problema comum dos condomínios também. Quando se você entrega um condomínio novo, tá tudo bonitinho, as tubulações e tudo mais. Aí vai ali e tira uma foto de novo depois de 5 anos, né? Uhum. E aí começa aquele problema lá. Passei um fio, né? Passou, tem 5, tem 10 operadoras lá. E dou um problema na minha internet. Aí vem uma operadora e vai arrumar. Aí naquela arrumar, mais 2 ligo, porque às vezes às vezes lá eu tenho uma régua de 5 tomadas que tem 6 fontes de energia, que são, às vezes, switches de empresas de tecnologia. Então, opa, eu vou Conecta a desligar, minha aqui. eu resolvi o meu problema, né? Mas eu criei um outro. Então, quando nós trazemos soluções para condomínios inteligentes, nós também já ajudamos no projeto, já trazemos soluções para que seja esse pluga um só. Pluga lá embaixo. Não precisa Lá na ter borda, né? operadores, né, andando pelo condomínio, cada um passando. Tá tudo passado. E isso é um grande diferencial, sabe? Porque talvez ele seja um vício oculto, né, de moradores que são a primeira vez que eles vão morar num condomínio. Mas quem já é macaco velho, que já morou em condomínio, eles sabem o diferencial que é você ter uma boa estrutura de telecom já projetada desde o A minha começo. primeira pergunta quando eu me mudo para um prédio, eu falo assim: qual é a empresa que já opera aqui? exato. Para não trazer um cara novo, porque daí o cara novo é mais um cabo novo. Não, Mais um cabo não. pega o cara que já tá aqui, aí, ó. aí ele põe no switch ali, tá tudo certo. Quem Sim. conhece sabe a preocupação, né? É a primeira coisa. Porque a gente sabe, cara, não vai passar. Não, não vai. sim. Dependendo do Principalmente tamanho quando do você condomínio, falar não. condomínio antigo, não vai passar. Meu Deus. Esse é o Sim. nosso primeiro pilar aí dentro dos empreendimentos, né? Que é a conectividade que dá subsídio à comunicação e garante a comunicação dos dispositivos. Então, o condomínio vai ter uma infraestrutura, né? Não precisa passar vários cabos lá, não precisa um passando fibra, um arrancando. Sim. Aí tem cabo coaxial muito de dentro do condomínio ainda hoje, Sim. né? Tem Eu duto que vou não passa contar mais. uma historinha sobre tecnologia e fibra ótica. O pai ele fez expansão da fibra ótica no Rio Grande do Sul, basicamente principalmente quando virou aquelas espelhos, quando teve Sim. a Intelig, o pai fez a expansão, fez Brasília, mas no Rio Grande do Sul a gente fez muito. E aí a gente ia muito nas cidades onde não ia existir mais a casinha da telefonista, né? Ia ser instalado, né? Ia ser tudo, né? Fibra, né? Acabar, tudo Sim. digital, automático. E daí a gente chegou numa cidadezinha do interior, eu não vou lembrar o nome da cidade, e daí tinha as telefonistas, daí a gente entrou lá e delas assim, não, agora a gente está fazendo um curso de informática para poder operar, né?
Daí eu falei pro pai, não sou eu que vou avisar elas que não vai mais existir. precisar. Não vai. Falei, eu não vou. Olha Né? Pá, chegou a tecnologia, acabou, né, cara? Pô, Sim. instalou um negócio lá, cara, tudo. Agora você vai explicar pra pessoa que não é mais ramal, né? Não tem mais Sim. ramal. Tem mais, né? Cara, vai chegar a 300 linhas telefônicas, né? Não vai ter mais 5, porque antigamente era 5 linhas telefônicas e a telefonista Sim. jampeava Distribuía, sim. para os locais. Então, não Olha vai mais só. existir isso. Falei, eu não vou avisar. Não vou ser Faz eu. 50 anos que ela trabalha ali, não é eu que vou avisar isso daí para ela. Falei, se é engenheiro, é melhor você. Você avisa, ó, não vai ter Vai mais. ter mais. Ninguém vai ficar dentro da casinha. A casinha só vai ficar computador ali Sim. dentro. Olha isso aí. só. Era isso daí, incrível. A gente olha hoje, ainda tem muita cidade aí que tem os antigos data center, né, da Oi. Tudo tá abandonado, né? Porque hoje acabou que era uma estrutura muito gigante para você ter, né, uma entrega de tecnologia. Hoje em dia não, né, mudou para um equipamento desse tamanho aqui, entra uma fibra ótica e ali tá toda a central do negócio, com um banco de baterias você alimenta, né, toda a estrutura. De novo, vamos olhar para o celular, cara. O que a gente tem tecnologia num celular, você não tinha no computador Não. da década de 90, mas nem... Eu tive 386 que eu ligava, ia passar café, tomava o café, ele ainda Ele estava tava processando, né? Lá no DOS ainda, tentando abrir o Windows ainda. Tava naquele processo lá de... Tudo aquilo que a gente vê escondido, ele aparecia lá, tela preta aparecendo, né? Os comandos, Sim. né? Então, hoje a tecnologia está muito rápida. E como é que vocês estão operando com a inteligência artificial? Ela já está caminhando junto com isso daí? Porque eu acho que quando a gente vai falar de velocidade, eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai literalmente atropelar a gente, né? Sim. Nós na IXC, a gente vive, né, essa tecnologia diariamente e a inteligência artificial ela já faz parte da nossa operação, né? Então hoje, para que vocês tenham, né, uma noção, a gente tem hoje mais de 40 mil atendimentos mês dos nossos clientes. Então, tu imagina o tamanho da operação, né, que nós precisamos para conseguir dar, né, atendimento aí, prestar suporte para toda essa galera. Então, aí já é o primeiro ponto, né? Esse primeiro atendimento, essa distribuição, entender a necessidade, nós temos a inteligência artificial, né? Temos ali e o Manuel, que já fazem todo esse atendimento inicial e fazem a distribuição, né, para os atendentes e também eles já conseguem hoje ser resolutivos, né, em alguns problemas. Isso está dentro da nossa própria tecnologia, que é uma solução de atendimento, né, uma plataforma de atendimento e que hoje mais de 2.000 empresas no Brasil já utilizam. Então, essa foi os primeiros passos que a gente deu em uma solução. Nós temos uma solução também que é o IXC ACS, que é para fazer, né, toda a parte do diagnóstico do roteador, aquele que está lá na tua casa, a troca de senha, a disponibilidade, né? Então, hoje o nosso cliente ele consegue, né, por meio da infraestrutura de rede dele, entrar lá no teu roteador, né, com a questão aí também, né, da privacidade e entender, né, o teu Netflix está rodando bem, né, a tua velocidade está boa, né, e pedir, né, para uma inteligência artificial fazer isso, né, essa pré-análise, esse diagnóstico e também sugerir o que deve ser feito, né, para a solução de lugares inteligentes, né, desde o reconhecimento facial, reconhecimento de placa, junto com o reconhecimento facial, tu ter a IA embarcada na câmera, na tecnologia, para criar uma automação, uma cena, aquele cara que não sabe como que cria uma automação, eu vou ligar lá para o meu prestador de serviço e dizer, cara, preciso criar uma cena, uma automação, né? Não, tu vai ter uma inteligência artificial embarcada ali que tu vai dizer, como que eu crio uma cena que às 8 horas da manhã eu ligue todo, né, o meu escritório e às 9 da manhã eu desligue todo ele, né? A IA vai te responder, né? O primeiro passo é esse, então nós temos um banco de dados, né, a gente chama de Wix aqui dentro da IXC, que dá subsídio, né, para que a IA consiga trabalhar. Então, nós construímos as nossas documentações, as nossas informações, as nossas IAs também, claro, e integrada com o ChatGPT, né, com outras soluções de mercado que possibilitam, né, o nosso cliente, por meio das nossas soluções, né, ter essa agilidade e, né, uma resposta muito mais
concreta, muitas vezes, em um prazo curto de tempo, por meio de um agente, né, de inteligência artificial. Então, a gente respira isso. Hoje a gente fala sobre inteligência artificial, muito foi falado sobre banco de dados, né, sobre a cultura data-driven antigamente, né, mas e no futuro, né, o que vai ter? Tu comentou anteriormente também que muitas das coisas, quando tu dava aula lá, agora estão acontecendo. Talvez isso que a gente está falando aqui agora é algo que daqui 2, 3 anos vai ser comum para o mercado como um todo, né? A gente nem sabe ainda o que pode existir, né? E eu até vou aproveitar que eu não sabia, né, que o Carrara era especialista em segurança. Eu vou te contar o que vem aí pela frente, aí que os times de produtos estão colocando nos roadmaps de próximas entregas e perguntar o que você acha disso. Então, o que vem pela frente aí? Mecanismos de automonitoramento, ou seja, a minha câmera, ela não só identifica que há um movimento, se é um pet ou foi uma pessoa, mas ela traz para você um contexto, né? De segurança, de contexto de fato. Olha, seu portão está aberto e parece que alguém de boné entrou na sua residência, né? Ou seu portão está aberto. O que você acha disso? Você que já é desse mercado. Eu vou te falar assim, quando eu saí desse mercado, né? Eu me auto-aposentei, né? Eu lá com meus 30 anos virei a chave, por isso eu entrei no mercado imobiliário. Uma das tecnologias mais avançadas que estava era a leitura da placa do carro, né? Então ele lia a placa do carro e já puxava no banco de dados as informações, se aquele carro era furtado, não sei o quê. Então eu entendo que a tecnologia ela serve para isso, né? Então, de novo, ela ganha tempo. Então, o agente de segurança, ele não tem como olhar, hoje, se a gente olhar a empresa, um agente de segurança olhando 50 telas, né? Então, eu dei muito treinamento sobre isso. Então, quanto mais alertas a gente tiver, é melhor. Sim. Porque daí o agente ele vai tratar o alerta. Então, tá acontecendo a cena, deu alerta, ele vai tratar o alerta, se for complexo, joga pro cara de trás, que eu brinco, né? E o cara de trás vai. Então, vou dar um exemplo simples de tecnologia, né? No condomínio você tem uma vaga de atenção, que a gente vai dizer assim. Então, eu fui abordado, né? Quer dizer, eu estou com um ladrão lá dentro do carro, ou já tem uma vaga que ela é pré-selecionada, para naquela vaga, então a tecnologia já naquela época, quando a câmera, o carro entrava lá, ele jogava um alerta pro atendente. Então, a partir daquele momento, ele ia ter atenção, porque pode acontecer, né? De um descuidado parar, né? Então não é para gerar um alerta geral, né? Porque vai mais acontecer isso do que realmente fato. Mas daí, a partir daquele momento, começa a atenção para entender o que está acontecendo. Então, eu acho que a tecnologia, né? Poxa, e eu acho que a IA, acho que ela vai vir muito, muito ajudar nisso, porque o que eu acho legal da IA? Que ela vai ter histórico, né? Então, eu acho que esse é o grande tchan da IA, né? Então, a gente vai poder puxar aquele histórico e falar assim, provavelmente, nesse tipo de fato, acontece isso. Sim. Então, ela vai conseguir identificar. Você vê, eu tenho uma empresa, uma loteadora, que ela desenvolveu um software que, para mim, hoje é o melhor software de venda de lotes, que ela já tem IA já faz uns 3 anos. Que você põe o cadastro do cliente, você olha o lote, põe o cadastro do cliente na hora. Softwarezinho, se você olhar assim, até a estética dele é simples. Aí você entra, põe o nome do cliente, primeiro faz a simulação, em tempo real ela já faz a simulação, já calcula, até aí tá fácil. Beleza. Daí ela vai à parte do cadastro. Daí ela joga o cadastro, ela pega o banco de dados dela, então o cara tem lá já 20 mil clientes, ou 10 mil clientes, ou 1.000 clientes cadastrados. E baseado no perfil histórico, não só do cara que ele vai puxar as informações de Serasa, não sei o quê, mas idade, né? Idade de pessoa, estilo de renda, como é que se comporta, ele já dá aprovação. Então, a IA, né, entende? O cara tem 30 anos de idade, a média de salário é tanta. No perfil das minhas informações que eu tenho, dá para aprovar esse cara. Tá tudo certo. Entendeu? Porque, de repente, um pessoal naquela faixa de idade ou naquele perfil de ganho começa a dar inadimplência, ele automaticamente trava. Sim. Então, poxa, eu acho que isso que você falou da câmera dela, do cara, o portão tá aberto, entrou um cara de boné, quer dizer,
puxa o histórico de novo, né? Sim. Porque daí daí hoje o histórico é assim, é o programa, né? Sim. Caso você É isso aí. veja, né? É por isso que eu falo que eu amo o ChatGPT, né? Eu fiz programação, né? Então, quando veio o ChatGPT, eu falei, eu vou me divertir, né? Sim. Porque, cara, eu conversando com a minha programação lá atrás, isso aí, né? lá atrás. Eu tô aqui. Então, pessoal, Gabriel, como é que você se adaptou bem? Eu falei, não, mas aqui eu tô no meu ambiente, tá tudo certo. Sim. Né? Então, a resposta para Poxa. você, eu acho que sim, eu acho que não tira a individualidade da pessoa, até porque as pessoas é o que elas querem, né? Elas buscam segurança, né? E eu sempre falo, e a história do alerta, quando a gente pensa em segurança, a ação ela é muito complicada eu deixar ela ainda automática. A gente ainda vai ter que ter muito banco de dados para ter. Mas o alerta ele já é legal. Puta, tá acontecendo isso. Daí, o que você quer tomar de ação? Eu quero tomar de ação. Aí nós vamos ter sequências de histórico disso. Sim. Olha, na média, 90% ações foram essas. E aí vem a IA e quando a gente fala isso em IA, em um mês de operação, Sim. dentro de um banco de dados que você às vezes tem grande, acabou. Você já pode chover, né? Você já pode deixar automático, né? Eles falam que no mercado de segurança, né, o falso positivo, ele representa 98%, né? Pelo menos é um dado aí que passaram pra gente. E que 2% apenas são fatos são fatos reais ali que você precisa de uma atuação, né? Então, se a gente conseguir, com o contexto, melhorar um pouco desses alertas, desse índice aí, a gente já conseguiu um ganho, né? É relevante, mas eu concordo contigo, né? A segurança é algo que precisa ser tratado, né, com muita responsabilidade, né? E com o software maduro para que aquilo lhe entregue bons resultados. Sabe né? que eu trabalhei lá no início com rastreamento de carga, né? Então tem muita legal. tecnologia desenvolvida que eu ajudei a criar, né? Então, uma clássica que é aquela tela do caminhoneiro, né? Aquilo foi um projeto da consultoria que a gente desenvolveu, né? Por quê? Porque a turma saía pela janela, né? Sim. A porta fechada, o cara saía pela janela, ou o ladrão também entrava pela janela. Né? Então foi um dos itens. E daí, quando eu dava treinamento para os motoristas, que antes de eu pôr a tecnologia, eu gostava de treinar os caras. Sim. Eu punha um botão de pânico, né? E falava para os caras, aperta o botão, para a gente ver o que vai acontecer. Porque eu via que existia muita incidência de, às vezes, o cara apertar ou apertar sem querer, porque, na verdade, ele também... Ou ele não apertava porque ele tinha medo, porque ele não sabia o que acontecia, né? Então, às vezes, o cara não apertava porque ele achava que ia explodir o caminhão, que ia sair, né? Ou que ia começar a tocar sirene. Daí eu fazia o cara apertar dele. Não aconteceu nada. Eu falei, mas o objetivo é esse. Não é aqui que está indo a informação. É lá para o operador. E o show vai começar lá. Aqui para você, e se você estiver sendo abordado, não vai mudar nada. O cara não vai saber o que está acontecendo. A partir desse momento é que a turma lá vai entender que tem alguma coisa errada, e aí tem os planos de ação que vão ser tomados a partir desse momento. Porque daí o que aconteceu? E aí o pessoal começou a utilizar o botão. Eu até mudei, eu falei que não era botão de pânico, era botão de assistência. Porque a nomenclatura também assustava. Né? Botão de pânico, que é botão de pânico? Né? Então, não, botão de assistência, cara, é para te ajudar. Cara, você apertou, esquece. Continua, você vai fazer a mesma coisa quando você estiver sendo assaltado. Continua o flow. Você só tem que saber que a partir desse momento, nós estamos olhando para você. Então, essa ideia, quando você pensa numa câmera, né, de trazer essa tecnologia, o que você tem que falar para a pessoa? Cara, não vai mudar nada na sua vida. Você só tem que pensar que a partir desse momento, você vai ter que ter uma tecnologia que está olhando por você. Isso. Quer ver um negócio que é muito comum e que dá para pensar? É a abordagem de saída do carro, né? Que é uma das piores que tem, né? O cara sai. Então, você tem uma câmera inteligente, puta, deu, né? Pô, e daí chegou alguém e abordou. Porra, é histórico, o que está acontecendo? Alerta? Né? Ele tem que dar um alerta, que é um negócio errado, alguma coisa está acontecendo errado ali. Então, daí, a partir dali, consequências é desdobramento grande. Sim, bacana. Ter uma segurança ali condominial ou para residência é um tema muito bacana, assim, para explorar, né? Até falando de dentro de casa, nós já tivemos alguns trabalhos aqui de reconhecimento até de queda de idosos, né? De você conseguir verificar a queda. E cada vez mais a gente vê tecnologia assim que também é de monitoramento e traz segurança. De vibração, né? Você pode pôr negócio de vibração. Sim, tem agora um novo dispositivo, né? Também mais uma
nós estamos numa fase de vários lançamentos, né, de tecnologias, e Hum. está saindo agora também um para o queda de idoso, né, por supersônico, Isso. que o ser humano ele emite uma onda que é específica do ser Nossa, humano, e aí olha só. quando ele, né, tem essa queda e tudo mais, essa vibração, né, e também serve para o sensor de humano. Então não precisa ser uma câmera, né, num ambiente, posso ter um sensor lá. Então tá saindo vários dispositivos e isso Você fala ajuda. esse negócio engraçado de entender. Eu tinha motorista viajando pelo Brasil todo, né? E um dos grandes problemas é sono, Sim. né? E Ah, sim. daí eu descobri que tinha um equipamento que daí o cara andava com ele no ouvido e conforme ele fizesse o movimento da cabeça, ele apitava Olha aí. para despertar Ó. o cara. E não era um apito qualquer, era um apito que eles já tinham estudado, que é o que dava o alerta no cara para o cara acordar para a vida. Então você vê como que a tecnologia ela vem para ajudar. E essa questão do idoso, há algum tempo atrás eu já tinha escutado algumas tecnologias que o pessoal já está desenvolvendo para o idoso. Sim. Porque é a nossa maior problemática mundial, não é Brasil, é Uhum. mundial. Nós vamos ter mais idoso, Sim. cada vez mais a gente vai viver mais, né? É isso aí. Hoje viver até os 100 anos já é normal, né? Já é normal, não é? Antigamente você falava, pô, o cara durou até 100 anos. Hoje, cara, hoje a média tá cada vez mais nós estamos se aproximando para subindo. isso. Então daqui a pouco nós vamos estar com 120 anos vivo, cara. Então É. assim, é assustador. Ossos dá para trocar, quer dizer, você já basicamente vira um ciborgue, né? E dura. Sim, né? sim. Dura mais. Há muita tecnologia com o olhar, né? E eu tenho meus avós, né, minha avó, ela tem quedas constantes, mas fala de colocar uma câmera lá. Mas nem pensar, né? Sim. Ela Vou ficar me não- monitorando aqui. Não né? quer mais de jeito nenhum, né? Então, Mas aí o sensor é tranquilo. o sensor, tem o relógio, tem o anel, anel. né? Olha só, o anel hoje traz informações importantes de uma pessoa, que é oxidação, né? Para pessoas que têm lá, dormem, tem apneia e tal. Isso ali resolve para acordar. Eu tinha um tio meu que ele disse assim, eu tenho medo disso, né? De entrar na apneia ali e não voltar, né? Queria pelo menos que alguém me desse um chacoalhão ali, né? Então, esse tipo de tecnologia são também coisas que a gente olha, né? Nós temos a Desbravatec, já tem uma pegada, né, de health tech, né? Ela já desenvolveu dispositivos ali para né, olhando para o mercado de Verifica a saúde. pressão, quer dizer, Então, você olha ali, batimento cardíaco, a temperatura, uma série de coisas que isso dali te alimenta ali teu celular, e isso pode gerar alertas, né? Uma oxidação baixou de 90 ali, né? Liga, avisa um ente para né, o público de maior idade, e isso sim representa sim, aspectos que você não invade a privacidade, né? Mesmo ou pulseiras, né? Também, então, são dispositivos que entram no radar que para nós a gente entrega soluções, né? Qual solução? Aquela que o mercado nos entrega como dor, né? Soluções que o mercado entende ali que é uma necessidade para um lugar inteligente os dispositivos, mas também a gente chama de os vestíveis, né? Os vestíveis também se conversam com a casa. Então eu posso dizer, se lá no quarto, moro junto com os meus avós lá, disparou o coração ou algo assim, acende a luz do quarto lá, né, do cuidador, ou manda um alerta. Isso tudo é possível e resolve-se. Porque hoje, se você vai falar com filhos de pessoas mais idosas, o cuidado que tem que ter. Então, a minha mãe, por exemplo, cuida dos meus avós, eles não conseguem viajar. Eles não podem, né, não tem aquela liberdade no sentido que tem que estar sempre em alerta. Se cair, como é que eu tenho que ver? Eu tenho que ir lá, eu tenho que dar uma olhadinha, ver se estão bem. Então, se eu coloco tecnologia, eu tiro um pouco de ansiedade, eu dou mais liberdade, e são nesses aspectos que a gente olha para construir as tecnologias e depois também para conseguir comunicar isso, né, para as famílias. Né? Então, essa conversa é muito importante para nós, né? A gente poder contar para ti, os ouvintes poderem escutar a gente, porque quanto mais pessoas souberem, talvez lá do outro lado, né, esteja alguém que tem alguma necessidade, e é assim que a gente vai conectando, né, essas soluções. Não, é um baita de um mercado, assim, porque daí começa aquela história, pô, daí eu vou ter que colocar um cuidador. Aí, porra, e daí a pessoa não quer um cuidador lá dentro, porque ainda não está no estágio e literalmente ainda tem um cuidador, né? Eu tive uma virada com meu avô, com 90 anos, com a história da queda. Sim. E daí chegou uma hora que eu falei assim, não dá mais para o senhor ficar sozinho. O senhor está ciente disso?
Falei, nós vamos ter que ver como é que nós vamos fazer. A ideia, a gente teve que tomar uma decisão, porque ele não podia ficar sozinho, né? Começou a cair sozinho, então, e é uma preocupação, Sim. né? E é uma grande preocupação. E aí, se a gente tem a tecnologia, de novo, né? Você vê como é que a tecnologia, ela vem para facilitar o nosso dia a dia, Sim. né? Então, ela consegue facilitar algo que você ia ter que estar lá indo todo Sim. dia, passando. Cara, com a tecnologia, pô, tá tudo bem, tá tudo certo, né? E o movimento do mercado, né? Como tu comentou anteriormente, aí a gente vai ter nos próximos 50 anos, né, essa virada de chave do público de maioridade, né, ser maior do que, né, as outras gerações. Então, o mercado, né, que nós estamos falando hoje, o mercado da construção civil, né, o mercado da tecnologia, ele está andando todo para esse, né, ou sua grande parte, né, para atender a essas expectativas. Né? Então, tu tem uma dor, eu tenho uma dor, o Thiago tem uma dor, né? E como que eu concentro tudo isso, né, em uma forma que seja acessível, né? Que não gere a desconfiança, né? E que tenha toda a cautela que nós, quando seres humanos, queremos, né? Quais são os dispositivos, né? Como que eu construo um empreendimento, né? Que pode ser um empreendimento apto para receber, né, essa modalidade mais sênior. Como que eu vendo isso? Né? Então, não é algo que sai da perspectiva de alguém ou da cabeça de alguém. É a movimentação do mercado, né, a conexão entre, né, a longevidade do ser humano de vida, né, e nós vamos só trazendo, né, soluções tecnológicas, soluções, né, dentro da construção civil, unindo todos esses caminhos para entender como que a gente gera, né, de fato, um valor, né, ou algo que realmente faça sentido, né, para esse ser humano lá no futuro, né? Então, a gente está falando hoje aqui como jovens, né, que eu considero, mas nós estamos, né, na verdade, construindo. Até o nosso futuro. Construindo o nosso Tomara futuro. que a gente chegue lá na melhor idade e já está... Com tudo isso pronto, né? Com tudo isso pronto, né? Então, exatamente. Eu acho que é um baita caminho. Pessoal, se deixar, a gente vai ficar... Vai longe. Vai longe, né? Eu acho que é um assunto para a gente repetir, já deixa provocativa aí um outro podcast, porque eu acho que é um assunto que ele vem muito, muito agregar aí com informações, né? De novo, né? Vocês têm um campo de atuação muito legal, né? Muito forte, né? Trabalhando em algumas frentes. Então, dá pra gente conversar mais. Com certeza. Né? E eu vou dizer, eu sou um apaixonado por tecnologia, né? Então, se deixar, eu vou... eu gosto de contar uma história que eu fiz com meu sobrinho. Meu sobrinho, ele é programador, mora lá na Alemanha, né? Toca a empresa lá de programação lá. E aí ele veio me visitar um dia e, porra, daí quando ele entra em casa com a internet, acabou, né? Ele tá trabalhando, tá com a tela dele trabalhando, com mais não sei o quê. E, porra, e eu lá tentando assistir minhas coisas e travando a internet. Falei, é? Tu vai ver. Falei, eu posso ser velho, mas a tecnologia eu conheci lá na ponta. Baixei um aplicativo para verificar qual é o IP que estava usando mais. Achei o IP dele, beleza, primeira. Aí achei outro para bloquear o IP. Derrubou a internet dele, né? Derrubei e fiquei lá assistindo meu videozinho bem tranquilo. Só esperando. Coloquei o celularzinho aqui de lado, dele veio. Aí saiu do quarto, né, que tava lá morto já, né, 4 horas lá, né, jogando, mexendo em jogo, que ele programava na época jogo. E aí ele saiu, tudo bem. Falei, veio tomar água, dele veio, sentou, eu vi que ele foi lá olhar pro roteador, sentou do meu lado, assistiu um pouco, dele assim, não tá dando lentidão para você? Falei, não, para mim tá tranquilo. Ele assim, posso desligar o modem, ligar e desligar? Falei, negativo. Negativo. Ele ficou sem internet? Ficou. Falei, pois é. Só para avisar, vai ser uma guerra que você não vai ganhar. Não vai ganhar também. Falei, nós vamos combinar aqui como é que vai funcionar isso aqui, que senão... Não vai. Eu agradeço a tecnologia, né? Falei para ele, só entenda o seguinte, antes de você começar a mexer, o tio já mexia. Já mexia, então. Possa ser que eu não saiba das coisas, mas eu sei o caminho para chegar. Chega lá, né? Exatamente. Mas, Carrara, aproveitando, agradecer aí a tua vinda para Chapecó, né? A tua presença, tanto eu sei que tu vai
vai visitar a IFAP aí, né? Sim, Mas com também certeza. aqui na IXC. E a oportunidade, né, de nós falar aí pro teu grande público, né, como que nós, quanto tecnologia, né, unindo, né, todo esse conhecimento que você tem do mercado imobiliário, da construção civil, né, podemos criar um ecossistema, né, que é o futuro que já existe, Sim. né? Então ele já está em constante desenvolvimento, eu digo que hoje ele já está em evolução, né, e nós poder ter esse tempo, né, para bater esse papo contigo, né, trocar essas figurinhas, essas experiências, poder levar, né, para a galera que vai nos assistir aí, está nos assistindo, Que é possível, né? que é possível, que já existe, né? Tem como se diferenciar, né? Tem como economizar, tem como gerar mais valor, né? Então existem inúmeras possibilidades, né? Apenas unir aí a forma de como essas tecnologias, né, se encontram dentro desse mercado e entregar uma solução diferente, né? Para que de fato o usuário, o morador, né, consiga, né, gerar ou ver o valor que a gente espera gerar lá no dia a dia, né, na ponta mesmo de fato. É isso aí, cara. A gente agradecemos novamente aqui a, a sua visita, né? Nos conhecemos na última IFAP. Na verdade, no último Salão do Imóvel, né? Isso. Onde eu peguei o teu contato lá, a gente bateu um papo, nós estávamos lá com alguns parceiros, levando casa inteligente, levando dispositivos, mostrando ao público e a tua presença lá, né? Criou essa conexão, então é muito bacana também. Você falou que gosta muito e necessita viajar, estar, né, nas macro-regiões, nos eventos, né? Então, a tua presença gerou essa conexão e agora, né, através do Samir lá também, que nos conectou novamente, né? E agora está aqui falando, né, sobre tecnologia, veio aqui, né, novamente para visitar a IFAP, né, que é um grande evento na região, o Salão do Imóvel, né, que acontece junto. Estamos lá também no Parque Desbravale, né, com um parceiro levando a solução lá da Ori, demonstrando também para o público, né? Então, é um momento bacana aqui para a cidade, né? De demonstrar as tecnologias e aquilo que é feito também, né? Aqui na região que muita gente não sabe, né? E agradeço por esse papo, né? Por você estar levando aquilo que a gente constrói aqui, conectando com as necessidades, né? Que pode ser realmente o futuro daquilo, o futuro não, né? Mas é o presente das construções. Então, a gente agradece por essa conexão. E deixamos também um convite aqui, o Chico tem um podcast, né? Aproveito aqui também para devolver o convite para a gente fazer um novo aqui, justamente para você também trazer, né, trazer mais visões que são muito importantes para nós. A gente sabe a tua representatividade, né, no mercado imobiliário, né, em Santa Catarina, mas também, né, como região sul, a gente sabe que você é muito influente, né, nessa região, então a gente agradece, assim, é um grande prazer a gente poder bater esse papo contigo aí. Eu agradeço o William, Thiago, obrigado aí pelo convite, por esse espaço aqui do podcast que a gente está fazendo, né? Parabéns pelos trabalhos que vocês estão fazendo, né? Do Brasil aí para o mundo, representando não só Santa Catarina, mas como o Brasil lá fora, né? E sempre pensando em solução. Eu acho que qualquer empresa que tem esse espírito dentro dela de trazer solução, ela é imortal, quer dizer, ela vai durar para sempre, né? Então, parabéns aí pelo trabalho aí que vocês estão fazendo. E obrigado pelo bate-papo. Foi excelente. Legal. Valeu. E você que nos acompanhou até agora, curta, compartilhe. Espero você no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.